Muito bom dia você de casa, você que acompanha a programação. Olha, Deus abençoe grandemente a sua vida. Entra no ar o nosso programa Amanhecendo na Graça. Amanhecendo na Graça com um clima totalmente aí bacana para você estar tomando aquele café da manhã, delicioso. Você que diz, pastora, todas as manhãs eu tô ali com a senhora tomando um cafezinho da manhã. Maravilhoso, ouvindo ali as pessoas falarem a respeito de Deus, a respeito dos propósitos de Deus, a respeito dos temas abordados no programa Amanhecendo na Graça. Olha, que Deus abençoe grandemente você que todas as manhãs toma seu café da manhã junto com a pastora e os seus convidados, tá bom? Daqui a pouco eu falo quem está tomando, vai tomar um café sim daqui a pouco, né? Daqui a pouco você vai saber quem estará tomando café comigo aqui no programa. Mas antes eu quero falar para você que está em casa acompanhando, quero dizer para você algo muito importante. Algo interessante que você às vezes está dizendo, pastora, o que eu faço? Meu familiar não quer se converter, meu familiar não quer saber de nada com Deus. O que eu tenho que fazer? A importância da intercessão, a importância de você orar, a importância de você ficar de pé na presença de Deus, a importância de você ficar ali de pé, como eu digo, é de pé na oração. Não esmorecer, não se desviar dela, ficar ali na intercessão. Assim aconteceu quando Deus ele queria destruir Sodoma e Gomorra. Tinha uma família lá em Sodoma e Gomorra, parente de Abraão. Só que aí Deus ele fala o seguinte, Deus ele desceu, falou, olha, eu vou destruir aquele povo, chama 2 varões, 2 anjos. E ele fala que iria acabar com aquela cidade, porque o pecado daquele povo estava cada vez mais engrossando. E isso chegou até a presença de Deus. E diz as Escrituras que Deus ele fala com aqueles varões, com aqueles anjos, e os anjos viram as costas, vai ali executar aquilo que Deus ele ordena para aqueles 2 varões, para aqueles 2 anjos. Só que diz algo muito interessante, que Abraão ele ficou na presença de Deus, Abraão não saiu da presença de Deus. E Abraão começou a perguntar a Deus, se porventura houvesse 50 justos naquela cidade, o Senhor destruiria uma cidade, o ímpio com o justo? Como assim? Deus falou, não, se tiver 50 justos na cidade, eu vou poupar a cidade por amor daqueles 50 justos. Deus, e se tiver 45? Eu vou poupar por amor dos 45. A insistência de Abraão. Deus, eu vou falar um pouco mais com o Senhor. Não fique irado, não fique bravo comigo. E se tiver 30 pessoas, 40 pessoas naquela cidade, 30 pessoas, e se tiver de 20? E ele disse algo interessante, Deus, não fique com raiva. Mas eu vou atrever a falar mais uma vez com o Senhor. E se tiver 10 pessoas, 10 justos naquela cidade? Eu vou poupar aquela cidade, todo aquele povo, por amor daqueles 10 justos. E aí Abraão, o que eu acho interessante é que Abraão não sai da presença de Deus. Deus ele manda os anjos até Sodoma e Gomorra para destruir. Só que como Abraão fica na presença de Deus, intercedendo por aquele familiar, que era o Ló e seus parentes, Deus ele muda a rota. Como assim, pastora? Deus ele tinha mandado os anjos para destruir Sodoma e Gomorra. Só que como Abraão ele fica na presença de Deus, Deus ele manda os anjos até a casa de Abraão para livrar Abraão daquela cidade, para tirar aquele povo, para tirar aquela família daquele lugar. E aí começa um processo. Deus ele tira a família de Ló daquele lugar, Deus ele tira o familiar de Ló daquela cidade. Mas para nós hoje, não saia da presença de Deus enquanto você não vê o resultado. Não deixe de orar, não deixe de perguntar, não deixe de estar ali. Deus, eu quero meu familiar salvo, eu quero meu familiar liberto, porque aí sim, Deus ele vai mandar um anjo para tirar o seu familiar daquela destruição. Deus ele queria acabar com aquele povo, destruir aquela cidade, porque coisas horrendas estavam acontecendo naquele lugar. E aí Deus ele muda a rota, Deus ele manda aqueles anjos destruir. Só que como Abraão ele está ali intercedendo, Deus ele vai lá, os anjos vão ali na casa de Abraão, na casa de Ló, tira aquele povo de lá. Olha, e acontece o maior milagre que poderia acontecer. Ele sai ileso, ele sai dali daquele lugar. Depois que ele sai, diz as Escrituras que Deus ele destrói aquele lugar com fogo e enxofre. Mas antes de Deus destruir, os anjos falam algo interessante. E ele fala o seguinte, olha, sai daqui, porque nós não podemos fazer nada antes de você não sair desse lugar. Nós não podemos destruir esse lugar, Sodoma e Gomorra, antes que você não saia daqui. Então é algo interessante, é algo importante para você, que sempre está orando, mas o que acontece? Pastor, eu estou orando e não vejo resultado? Eu estou orando e as coisas não andam? O que está acontecendo, pastor? É que você está saindo da presença de Deus. Quando Deus ele vai mandar o anjo para entrar ali na casa, para livrar, você já saiu da presença dele. Abraão não.
Abraão, ele fica ali, ele fica intercedendo, ele fica orando, ele fica ali falando com Deus, e Deus lhe manda os anjos, o anjo muda a rota, antes de destruir, ele tira uma família de lá. E assim acontece também na nossa vida. Quando nós intercedemos, às vezes nós não estamos vendo nada, porque o processo foi com o anjo. Foi o anjo que foi lá, aí demorou um pouco, Abraão demorou para sair daquela cidade, aquele processo todo, aí foi com o anjo, né? O trabalho foi com o anjo, mas o nosso papel é interceder. Interceda pelo seu familiar, porque aí sim Deus vai mandar um anjo na sua casa para livrar o seu familiar de todo e qualquer tipo de mal, tá bom? Que Deus possa abençoar grandemente. E aqui no meu programa Amanhecendo na Graça, no nosso programa Amanhecendo na Graça, eu tô aqui para tomar um maravilhoso café da manhã com ela. Demorou, mas chegou. Anne Vasconcelos vai estar falando um pouquinho pra gente a respeito de quando se perde o Consolador. O que fazer quando nós perdemos o Consolador? E ela vai estar falando um pouquinho pra gente hoje aqui no nosso programa, tomando um maravilhoso café comigo. Bom dia, Anne, e seja bem-vinda ao nosso programa. Amém, pastora Janaína, é um prazer para mim, uma bênção estar aqui, poder estar cooperando com você nesse trabalho maravilhoso que você faz, através do seu programa, levando para as pessoas em casa, para quem ouve pela internet, enfim, uma palavra de fé, de amor. É um privilégio para mim, eu só tenho que agradecer, né? E que sejam todos abençoados. Amém. Também. Em nome de Jesus, sejam todos abençoados. Anne, e aí? Vamos lá. Você toma o quê? Café, chá? Você quer um chazinho? Pode ser um chá. Um chá? De Jesus, pra glória Essa de aqui é a água, Ari... Menina? Vamos lá. Mas, Anne, e aí? O Consolador. Quando se perde o Consolador, o que fazer? Quando se perde o Consolador. Deixa eu colocar aqui. Esse aqui é chá de quê? Chá de camomila. Você vai ficar calminha, minha filha. Amém. Em nome de Jesus. Então, pastora, como eu sempre digo, é todo um processo, né? Para a pessoa chegar ao ponto de ter perdido, ela fez uma trajetória. Ela teve uma trajetória onde ela deixou de dar ouvido à voz do Espírito Santo, porque o Espírito de Deus, ele não se afasta do nada, né? E nós tem que ter um motivo. Tem um motivo. E esse motivo somos nós mesmos que proporcionamos. É uma consequência. O afastamento do Espírito de Deus das nossas vidas é uma consequência das nossas próprias atitudes, né? E Deus, ele é tão perfeito, tão maravilhoso, tão fiel, que ele sempre nos dá livre escolha, né? E aí nós temos o claro exemplo de Saul, né? A palavra do Senhor diz no livro de 1 Samuel 16:14 que o Espírito de Deus se separou de Saul. E ele ficou sendo atormentado por um espírito maligno da parte do Senhor. Uma coisa que ele mesmo plantou, uma coisa que ele mesmo buscou. Então, quando você perde o Espírito de Deus, que é o seu consolador, o seu orientador, o seu amigo, praticamente você perde tudo. Mas tá, a pessoa perdeu o Consolador. Como fazer para recuperar? Aí que tá o grande detalhe, que eu acho assim tremendo, né? A minha e a sua vitória, ela começa quando eu e você reconhecemos que nós precisamos. Isso é em toda e qualquer situação, né? Porque muitas vezes o ser humano, no seu orgulho, né, no seu eu, ele não reconhece. Às vezes a pessoa, ela desce no fundo do poço, às vezes ela morre ali naquela situação triste, mas ela não reconhece. E Deus, ele está pronto para nos receber, para nos estender a mão, quando nós reconhecemos que nós precisamos, que nós erramos, que nós falhamos. Enquanto há vida, há esperança. Deus, ele não rejeita, né, um coração quebrantado, uma pessoa sincera. Então, não importa o que você tenha feito, não importa quem você foi ontem mesmo. Se hoje você reconheceu, se você se arrependeu, se você buscou no Senhor, o Espírito de Deus está pronto para fazer parte da sua vida novamente, porque você é o templo dele, né? E você está aqui por dentro com a missionária Anne Vasconcelos, falando um pouquinho a respeito de quando se perde o Consolador. Missionária, tá, a pessoa foi lá, ela está fazendo o processo todo, mas ela não consegue mais sentir aquilo que ela sentia antes. Há um tempo... ou ela já perdeu de vez o Consolador? Como que é? É um tempo. Há um tempo. De pessoa para pessoa, pode ser a longo prazo ou pode ser instantaneamente. O que a pessoa precisa é perseverar.
Né? A palavra do Senhor fala que o segredo daqueles que vencem é a perseverança, e aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém. Então não é fácil para mim, não é fácil para você que está aí, não é fácil para ninguém. Até porque se fosse fácil, que sabor teria? Verdade. Né? Então, assim, tem um louvor que eu amo, eu sempre louvo ele, tem semanas assim que é todo dia, que é da Tângela Vieira, que diz assim: quando não conseguir clamar de pé, se ajoelhe, e quando você não conseguir ajoelhar, se arraste. Nas últimas forças, mas tem que perseverar e permanecer. Aí você consegue se reerguer novamente. Existe um preço, tem que ter uma força de vontade, uma dedicação. E aí com isso aí Deus vai encontrando lugar, o Espírito de Deus vai achando lugar para ele estar entrando e preenchendo novamente. E é um processo, né? Verdade. Pode tomar sua chá, Jesus. tá quente o negócio. Né? Então você tá aí por dentro, né, de por que a pessoa se perde o Consolador, como fazer para recuperar o Consolador. Às vezes você está se perguntando, mas pastora, ai meu Deus, o que fazer, né? Pelo amor de Deus, eu tô aí na igreja, eu não tô sentindo mais a presença de Deus, eu não tô sentindo mais aquela coisa que eu sentia antes. Antes eu sentia, eu me derramava na presença de Deus, mas quais são os motivos que levam o Consolador? O Consolador é o Espírito Santo, Consolador, guia, conselheiro, amigo. Né? Quais são os motivos que levam o Espírito Santo a sair de uma pessoa? N motivos, né? Vamos citar alguns deles, exatamente. Quando eu deixo de buscar a Deus, por exemplo, e eu sempre digo para as pessoas que o pecado, o abandonar a Deus, ele não é instantâneo. Hoje eu vou abandonar, amanhã eu já vou em busca novamente. Por isso que tem que estar sempre vigiando, orando, que é um sapatinho de algodão que vem aos poucos. Se eu deixo de orar, o Espírito de Deus já não vai estar tão vivo dentro de mim e as coisas desse mundo começam a ocupar lugar dentro do meu coração, nos desejos da minha alma, que é de onde provém os meus sentimentos. E se eu não vigiar, essas coisas vão ocupando o lugar do Espírito de Deus. Aí eu começo já a tomar as minhas próprias decisões. Eu já não busco mais a Deus, eu passo a ver tudo com os olhos carnais e não espirituais. É aí que mora o perigo. Quando eu vou deixando o meu conselheiro de lado, quando eu vou deixando o meu amigo de lado e começo a fazer de mim mesma, né? Voltando a Saul, que é um exemplo claro, e a história de Saul eu creio que quase todos conhecem, né? Nós observamos que lá em 1 Samuel 13:11, Samuel chega para ele e pergunta assim: o que tens feito? Né? E aí Saul vai e fala, Saul procura um monte de argumentos e começa a dizer assim que o povo já estava aflito, que os filisteus já estavam vindo, e ele deu o próprio jeito dele. Ele não buscou a Deus, ele não buscou na palavra, e aí começou a decadência de Saul. Então é assim, esse Consolador ele começa a se afastar quando ele olha e vê que eu estou colocando outras prioridades. E antes, o Saul era cheio do Espírito Santo. Exatamente. Profetizava, fazia muito, era cheio do Espírito Santo. Mas teve um tempo que o Espírito Santo teve que se retirar de Saul, né? Desobediência. Exato, rebeldia. Então isso afasta o Espírito Santo da pessoa. Afasta, com certeza. Mas aí a pessoa fala bem assim, mas espera aí, o Espírito Santo pode se retirar de mim? Jesus, ele disse que ele ficaria comigo, e aí? Isso, muito interessante a sua pergunta. No livro de João diz que o Espírito Santo, ele é para sempre, ele veio para permanecer até o fim. Porém, na vida do cristão, do crente, do servo de Deus sincero, do servo de Deus que ora, que busca, que paga preço, que tem temor. Então, a palavra de Deus, ela nos condiciona. O Espírito de Deus é para sempre, ele é amigo, consolador, parceiro, ajuda, mas aquele que está na presença de Deus. É por isso que quando Davi ele pecou, ele falou, pelo amor de Deus, retira de mim o teu espírito, né? Porque ele já sabia, né, das consequências, exatamente. Então vamos, pode tomar seu chá, que eu sei que você está me enrolando. Tá bom, muito bom, você que está em casa, um chazinho de vez em quando, né? Cafezinho de vez em quando. E tá uma delícia mesmo, tá docinho, do jeito que eu amo. Também gosto assim. Se esfriar, vira rapadura. Amém. Tá ótimo na temperatura, tudo perfeito. Tudo que Deus prepara é perfeito, é maravilhoso, é na medida, né? É verdade. Missionária, para essa pessoa que
Eu creio que a senhora também pega pessoas assim, com problemas de... Pastora, meu marido saiu de casa, eu quero me matar. Quero acabar com a minha vida, eu não tenho mais valor. A pessoa que se acha a pessoa se acha inferior, ela se sente desvalorizada, ninguém valoriza baixa ela. Autoestima, né? Baixa autoestima. Isso aí é consequência de uma pessoa que não tem um consolador? Com certeza. E um detalhe interessante que a gente precisa ressaltar também é que você deve sim procurar a ajuda de alguém, né? Porque sozinho nós não conseguimos muitas das vezes. E aí você vai orar, você vai buscar no Senhor. Senhor, eu preciso de alguém, né, que possa me estender a mão, que seja usado pelo Senhor para me ajudar, né, a me reerguer. E você vai orar, porque é bíblico que você deve se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram, o santo compartilha com o santo, né? Só que hoje, pastora, não são todas as pessoas que estão preparadas para nos orientar conforme a palavra de Deus ensina. E eu tenho visto, infelizmente, muitos cristãos, servos do Senhor, orientando de maneira errada, fora do contexto bíblico, que nem você citou, a questão do casamento. Não, separa mesmo, você é jovem, você é independente, você tem o seu trabalho, bonita, você vai ficar aí sofrendo. As próprias pessoas que se dizem, entre aspas, servos, né? Então, assim... Vou parar de ser boba. Isso, né? Me fez de bobo até hoje, agora acabou, né? Mas a gente tem vitória no Senhor. Eu dizia até para uma senhora que me recepcionou quando eu cheguei aqui pela manhã, que vale a pena sim você superar, vale a pena você perdoar, vale a pena você engolir seco. Eu falo seco, sem água, sem saliva, sem nada. Vale a pena, porque Deus, ele trabalha em nosso favor, né? Quando nós deixamos o Espírito de Deus agir, né? Não podemos agir precipitadamente, né? No livro de Provérbios diz que aquele que age precipitadamente está pecando, né? Então não é fácil, né, pastora? Você, assim como eu, creio que sabe que não é fácil. Mas suporta a humilhação, o desprezo, né? As pessoas às vezes se julgam melhores do que nós, e isso às vezes vem para nos atingir. Mas resista, seja forte, busca essa força no Senhor para que você possa vencer. Verdade. Né? E nós não podemos esquecer, né, missionária, que ele é sensível. Delicado. Delicado, amigo. Não é por força, não é por violência, ele não invade. Por isso que depende de mim e de você. Querer dar lugar para ele. Nós somos templo. Imagina um templo, eu sou templo do Espírito de Deus, meigo, né, santo, divino, especial. E aí eu vou e começo a colocar um monte de coiseira aqui dentro desse templo também junto com ele, que não tem nada a ver, que não é de Deus. Então ele não permanece mesmo. Né? E quando nós temos o Espírito de Deus, nós temos paz, amor, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio. E eu até compartilhava com os meninos aqui do estúdio que a teoria, ela é linda, é fácil de se expressar. O segredo está na prática, daquilo que eu falo, daquilo que eu prego, daquilo que eu leio, daquilo que eu ouço da palavra do Senhor. Por isso que vai afunilando, né? Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. É isso aí. Porque você que tá em casa, né? Tá vendo aí esse bate-papo aí, nosso café da manhã, super abençoado hoje aqui, nessa quarta-feira essa, onde você tá dizendo, pastora, precisava ouvir isso, hein? Eu acho que eu tô deixando o Consolador um pouquinho de lado, tô fazendo os meus próprios caprichos, tô deixando ele aí a desejar. Não faça isso não, porque é ele que te ajuda, é ele que te guia, é ele que te consola nos momentos que você fala, meu Deus, não tem ninguém para me ajudar, é só ele para te ajudar. Então não deixa o Espírito Santo triste com você, não espere ele se retirar de você, não deixa acontecer isso, obedeça, né? Porque Deus fala para você obedecer, obedeça aquilo que Deus tem falado com você. Porque a importância de nós termos o Consolador. Às vezes você está precisando desse consolo hoje, né? Às vezes você está precisando desse consolo hoje. Como que eu faço para ter isso, pastora? Como que eu faço para ter um consolo, sendo que dentro da minha casa eu estou vivendo algo que, meu Deus do céu, meu marido me desvaloriza, né? A minha família não me respeita, os meus filhos não me respeitam. Como que eu vou ser consolada assim?
existe um ser maior que se chama Espírito Santo e é Ele que vai te consolar. Às vezes você errou, você pecou, você falhou, o homem te julga, o homem te condena, o homem não te valoriza mais como um vaso cheio da presença dele, mas Deus ainda te valoriza. Você pedindo perdão, você reconciliando com Ele, Ele vai te usar da mesma forma e até mais, porque aonde abundou o pecado, diz as Escrituras que vai superabundar a graça dele. Então, peraí, você só precisa ter esse Consolador. É Ele que vai fazer você dar um passo bem maior daquilo que você já está dando, não é verdade, Luciana? Com certeza. E eu estava aqui meditando e me lembrando também, Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele dá oportunidade para todos. Ele sempre dá. O objetivo do Senhor é que a gente se arrependa, que as pessoas alcancem a salvação, enfim. Em Mateus 23, 38 diz assim: e a casa de Israel se tornará como um deserto. No versículo 37, mais ou menos para todos entenderem, ali Deus ele queria dar livramento para Israel, como muitas vezes Ele quer dar para nós, ou sempre quer dar, né? Porque Deus quer o melhor para nós. Ele queria dar livramento para Israel, Ele queria cuidar, Ele queria carregar nos braços. E a Bíblia, Deus ele é tão assim maravilhoso que Ele usa figuras de linguagem para que você possa entender. Ali Ele fala que Deus queria colocar Israel debaixo das asas dele para guardar, como a galinha faz com seus pintinhos. Só que aí Ele diz assim, mas Israel não quis. E aí é quando a gente entra no 38, que então a casa de Israel se tornará um deserto. Então depende de mim, depende de você que está em casa, dá lugar para Deus trabalhar. Ele tem o melhor, Ele quer fazer o melhor, Ele quer curar, libertar, mudar a história da sua vida, da sua família, dos seus filhos, seja lá de quem for que você tem colocado na presença do Senhor. Ele está pronto para fazer, mas Ele precisa encontrar o lugar e ser bem recebido, né? E parece assim que é algo tão ruim, né? Receber o Espírito Santo, parece que você tem... É que muitas vezes as pessoas não querem também o compromisso, né? Existe um processo de renúncia, né, pastora? De renunciar. A dificuldade do ser humano é renunciar, né? Então, para que o Espírito de Deus venha, eu preciso renunciar à minha carne, o meu eu, muitas vezes a minha vaidade, até mesmo lugares que eu frequento, que hoje em dia não tem nada a ver, mas tem sim. Existe uma diferença quando eu vou em determinados lugares para ministrar a palavra e resgatar vidas e quando eu estou ali compactuando com aquilo que está ali. Né? Então é um processo mesmo, é para os escolhidos, para quem, né, é especial e está disposto mesmo a se entregar e pagar o preço. Verdade, então não perca o Consolador, porque é de suma importância você ter ele na sua vida. Missionária Anne Vasconcelos, qual é o seu contato, missionária? Que essa pessoa está dizendo, eu quero o contato dela, eu quero falar com ela, você que não é da nossa igreja, você também que quer falar com a missionária, o contato dela, qual é o seu contato? É 9901-1662, que é um vivo, tem o WhatsApp também, e tem um claro, 9237-8462. Então você que quer falar com ela, tá aí. Isso, às vezes a pessoa precisa de uma oração, uma palavra, o ser humano tem muita resistência de compartilhar com quem está à volta dele, família, né? Aí você vai e liga pra gente, a gente vai estar ali intercedendo, né? E guardando, né? Tudo aquilo que você compartilhar conosco e compartilhando apenas com o Pai, né? Verdade. Então, a importância de não perdermos o Consolador. Gente, não podemos perder esse Consolador de maneira nenhuma. Daqui a pouco eu volto com a missionária Anne, mas olha, eu quero falar com você que sempre tá ligadinho na programação, tem um VTzinho pra você, tá? Da Mil Milkshake e já eu retorno. O endereço da Milkshake de Cuiabá fica na Avenida Alziro Zarur, número 76, no bairro Boa Esperança. O telefone da Milkshake é
3365-6602. Milkshake, leite mexido para você. Aqui lá em Várzea Grande, fica na Avenida Couto Magalhães, o número 1087, no centrão de Várzea Grande, tá bom? Que Deus possa abençoar grandemente a vida de todos vocês e que você possa ali, pode estar ligando, eles vão entregar na sua casa, abençoado para você, tá bom? Que Deus abençoe grandemente. Você que está pensando aí em fazer uma viagem, quero falar para você a respeito da Celta Tour. A Celta Tour é uma agência de viagem. Além do mais, ela é mais que uma agência de viagem. Você liga ali e fale com a Dagmar, ela vai estar falando para você mais a respeito dos pacotes, ela vai estar falando a respeito mais da empresa, para você conhecer um pouquinho mais. Mas se você não pode ligar agora, mas você quer conhecer, vai estar passando no rodapé o endereço eletrônico e eu vou estar passando o número também, é o 3623-1568. 3623-1568. O endereço eletrônico é www.celtatour.com www.celtatour.com para você, tá bom? Em nome de Jesus. Você que está em casa nos acompanhando, quero agradecer hoje, em nome de Jesus, a Cláudia, chama ela mais de Cláudia, né? Que Deus abençoe grandemente a Gapton, que tem me vestido e está me vestindo hoje, tá? Que Deus abençoe grandemente a Gapton, que você que quer comprar, você que quer ir daí... Cadê meu celular? Você que quer ir lá na loja comprar, vou passar o endereço, vou passar o telefone dela para você. Você pode estar ligando lá, né, na loja. Você pode estar escolhendo vários modelos. A Gapton. Deixa eu pegar aqui. Um silêncio. É o 9267-0660. 0660. 9267-0660. Gapton, né? Você pode estar ligando lá ou pode estar fazendo uma visita na loja também. Deus abençoe. Missionária Anne Vasconcelos, agradeço a sua participação, Amém. Falando um pouquinho a respeito do Consolador. Não perder o Consolador, de suma importância, Verdade. Não perdermos ele. E eu creio que é pouco o nosso tempo, mas já deu para falar um pouquinho a respeito do Consolador. Com certeza. Das importâncias que nós temos que ter, dos cuidados que nós temos que ter. Se perdermos, como fazer para recuperá-lo. Você já teve um pouquinho aí, agora é só buscar mais na presença de Deus, que Ele vai revelar mais coisas para você, tá bom? Anne, agradeço a participação. Amém. Anne, né? Porque Amém, com certeza. que Deus abençoe grandemente a sua vida, o seu Amém. ministério. E deixa as considerações finais para essa pessoa que está acompanhando a programação. Amém. Eu quero deixar, nessa manhã super especial, eu quero que você que está em casa sinta-se privilegiado por estar recebendo essas palavras de vida que com certeza fazem sim diferença nas nossas vidas, que está lá em Mateus 7:7. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á, porque todo o que pede recebe, o que busca encontra e o que bate abre. É para todos. Deus ele não faz acepção de cor, de etnia, de posição social, de graduação, nada. É para você que hoje necessita de uma resposta, de uma solução, precisa de um milagre. Clama com sinceridade, busca o Senhor. E Ele vai responder e contribuir para que você tenha vitória no nome de Jesus. Amém? É isso aí, Deus abençoe, tá, Anne? Amém. A porta aqui do programa tá aberta, Numa outra né? oportunidade a gente vem para falar do CD, dos louvores. É isso, né, da verdade. história que Nós nem Deus- mostramos o CD, dá tempo aí. Meu Deus do céu, já estouramos o nosso tempo. Rapidinho, mostra aqui. Quem vai mostrar? João? Aqui, ó, rapidinho. Mas na outra oportunidade, no programa aí novo que nós estamos fazendo, ela vai vir aqui falar do CD e vai cantar pra gente. Anne Vasconcelos, missionária, cantora, rapaz, Glória a Deus. né? Que Deus abençoe, tá bom? Amém. E você que está em casa, agradeço a sua participação grandemente, que Deus possa abençoar. Uma ótima quarta-feira na presença de Deus. Com um sorriso no rosto, você vence qualquer coisa. E com Deus no coração. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.